Eu desde menino, eu fui embaixador do rei. Embaixador do rei é uma organização batista dos meninos, mensageira meninas e embaixador menino. Existem os postos dos embaixadores: candidato, arauto, escudeiro, cavaleiro, embaixador plenipotenciário 1, 2 e 3. Eu tive o privilégio de chegar até conselheiro. Eu passei todos esses postos. E nesta noite eu vou compartilhar com vocês acerca de um dos postos, o título de um posto chamado escudeiro. O escudeiro de Jesus, que muito tem me falado ao meu coração nesses últimos dias. Hoje nós já tivemos uma mensagem sobre Davi, e nesta noite eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o escudeiro Davi. Nós precisamos aprender com bons exemplos. Por isso, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso de número 14. Assentado como você está, eu gostaria de apenas ler esse texto bíblico. 1 Samuel 16, 14 em diante. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria que, nesse momento, você que está ao alcance de nossa voz, você que está assistindo essa mensagem pela internet, você se desligasse de tudo que possa ou pudesse te atrapalhar e se ligasse naquilo que Deus tem para você. Deus tem algo tremendo na sua vida. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 14, que diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, Saul. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, homem, o homem tocará a harpa e tu vais se sentir melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam até mim. Um dos oficiais respondeu: conheço um menino, filho de Jessé, de Belém. Ele sabe tocar muito bem harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou o jumento, carregou de pães, pegou uma vasilha cheia de vinho, pegou um cabrito e enviou a Saul por meio de Davi, o seu filho. E Davi, verso 21, apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi. Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe, por favor, que Davi continue trabalhando para mim. Eu estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apodera de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava sua harpa. Então Saul sentia-se aliviado e melhorado, e o espírito maligno o deixava. Que Deus possa abençoar essa palavra lida aos nossos corações, amém? Amém. Meu querido, esse texto é um texto brilhante da palavra de Deus. É um texto que fala sobre a vida de um jovem pastor de ovelhas, um jovem que tinha outros irmãos, 7 irmãos, com ele 8. Ele era filho de Jessé. É interessante destacar que os primeiros irmãos dele, segundo o texto bíblico, eles resolveram se alistar no exército e passaram a ser soldados das fileiras de Saul. Davi era o mais novo. E é interessante que todos nós sabemos que existia um profeta naquela época chamado Samuel, e Deus mandou que Samuel ungisse um dos filhos de Jessé. Você sabe disso. Aluno da escola bíblica dominical sabe disso. E aconteceu que quando chegou lá para ungir um dos filhos de Jessé, entrou o primeiro, e Deus falou para Samuel, profeta: não atentes para a aparência, não atentes para a formosura, porque eu tenho rejeitado. Eu não sou como homem,
O homem olha o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. E passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. O autor bíblico nem coloca o nome dos outros. Passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto, passou o sétimo. Acabaram-se os meninos. O profeta olhou para Jessé e falou: acabou, Deus me mandou aqui, ainda não mandou ungir nenhum desses, e agora? Aí Jessé: não, calma, tem um menino, tem um caçula, o mais novo, eu nem o convidei, ele não está aqui não, ele está pastoreando. Aí Jessé falou: chame-o, porque nós não vamos comer o churrasco, eu não vou dar unção enquanto esse último menino não chegar aqui, porque pode ser que seja ele. E quando Davi entra, Deus falou: é ele. E a unção, o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, e a partir dali, descreve o texto bíblico na sua Bíblia, veja lá, o texto que antecede o texto que a gente leu, que é 1 Samuel 16, 13. A partir daquele momento, finalzinho do verso 13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir dali, aquele menino, que era pastorzinho, passou a ser ungido de Deus, instrumento de Deus, capacitado por Deus. E a história continua. Todos nós sabemos que existia um camarada grandalhão chamado Golias, que resolveu afrontar o exército de Israel, e não tinha um corajoso que viesse a lutar contra ele, lá no futuro. E ali surgiu quem? O próprio Davi. Mas antes disso, quando esse espírito se apodera de Davi, é engraçado que simultaneamente o espírito sai de Saul. O espírito de Deus sai de Saul e o espírito de Deus entra em Davi. E é interessante que Saul, quando ficava atormentado, possuído, os oficiais deles falaram assim: olha, Saul, vamos fazer o seguinte, quando você ficar nesse momento assim de transe, cheio de coisa pesada, vamos tocar uma musiquinha como essa aqui, vamos chamar alguém que saiba tocar. Então lembraram de quem? Daquele menino que foi ungido, chamado Davi. Davi fora convidado, meu querido, simplesmente para tocar harpa. Ele saiu de lá, foi enviado por Jessé. Chegando lá, ele se apresentou, e o texto bíblico mostra que Davi impressionou tanto Saul, impressionou tanto, e nós vamos falar das características de Davi daqui a pouco, que Davi foi de tocador de harpa a escudeiro. Diga, escudeiro. O que é escudeiro? Escudeiro é uma profissão daquela época, que era o auxiliar, o ajudante. Na Idade Média, o escudeiro era aquele que auxiliava o cavaleiro. O embaixador é o primeiro posto, candidato, arauto, escudeiro, depois é cavaleiro. Ou seja, o escudeiro é aquele que auxilia, é o ajudante de ordens do cavaleiro, do nobre. Mas ele não fora convidado para isso, ele fora convidado para tocar instrumento. Mas ele, pelas características, pela unção de Deus, ele passou a ser o escudeiro de Saul. E no futuro foi aquele que foi lutar contra o gigante Golias, venceu o gigante, conforme a mensagem de hoje de manhã, e derrotou o exército inimigo. Amém? Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você acerca de Davi, um homenzinho que possuía características marcantes, que não foi chamado para ser escudeiro, mas ele cresceu, desenvolveu e alcançou algo que ele não imaginava. Olhe para mim, meu querido, eu não sei qual o seu objetivo, eu não sei qual o seu alvo, eu não sei qual a sua meta, mas eu gostaria de dizer uma coisa: Deus tem muito mais para você. Deus vai além do seu pensamento. Deus não olha para a sua aparência, Deus não olha para o seu exterior, Deus olha para o seu coração. Eu gostaria de compartilhar algumas características internas e externas desse Davi que a gente precisa ter. Muitas das vezes a gente perde a bênção por conta da ausência dessas características. A primeira delas está no verso de número 18. Veja comigo.
Ele foi convidado porque ele sabia tocar harpa. A harpa é talento, é uma habilidade pessoal de fazer algo. Meu querido, é o desenvolvimento daquilo que você faz de melhor. Eu pergunto para você, o que você tem feito com os talentos que Deus tem colocado em suas mãos? Existem dons e talentos. Eu não estou falando de dons, eu estou falando de talentos, de habilidades, capacitações. Você possui várias delas. O que você tem feito com elas? Eu elenquei algumas características, alguns talentos: comandante, administrador, motivador, vendedor, diplomata, aconselhador, atendente, professoral, técnico, especialista, estrategista, controlador, competidor. Várias são as características de talentos e você possui um desses. Agora eu pergunto para você, o que você tem feito com o talento que Deus tem colocado em tuas mãos? Você tem enterrado ou você tem desenvolvido? Davi, se foi convocado para tocar para Saul, é porque o talento que ele executava era visto por todos, era desenvolvido, era aprimorado. Meu querido, a sua qualificação que Deus colocou, que às vezes ninguém tem, ou você faz de melhor, o que você tem feito com isso? O talento é um presente que Deus dá para você. O dom é aquilo que o Espírito Santo aperfeiçoa e desenvolve em você. O que você tem feito com a sua capacitação? E o pior é que muitas das vezes a gente tem reclamado, tem praguejado, tem comparado com outros. O talento dele é melhor do que o meu. Ah, fulano faz, eu não faço. Mas eu gostaria de dizer para você que aquilo que você faz é o melhor. Ninguém faz melhor do que você, porque Deus colocou isso em você, amém? Valorize isso. Davi começou a valorizar isso. A segunda característica que eu vejo nesse texto, no versículo 18, além dele ser um tocador, ele era um guerreiro valente, ele era corajoso, ele era preparado. Eu estava lendo o texto bíblico na Bíblia, nesse ano, eu vi um texto bíblico, abra lá, em Juízes capítulo, veja a sua Bíblia, Juízes 20, 16, Juízes 20, 16, olha o que diz a minha Bíblia, no texto bíblico, diz assim: dentre todos os soldados, haviam alguns soldados canhotos, muito hábeis, cada um deles podia atirar com uma funda, uma pedra, num cabelo sem errar. Eu nunca tinha visto esse texto bíblico. Muitas vezes a gente imagina que quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, ele foi lá e oh Deus, pelo amor de Deus, acerta, e pum. Meu querido, naquela época já existiam pessoas que quando atiravam a funda, eles acertavam num cabelo sem errar. Prática, estratégia, desenvolvimento. Quando todo mundo estava com medo de lutar contra o gigante Golias, todo mundo falando, aquele Golias tem um bíceps, tem um tríceps, aquele Golias tem uma perna grande. Aí Davi falava, aquele Golias tem uma testa grande que eu vou acertar ele. A visão dele era diferente de todo mundo. Estratégia. Meu querido, olhe para mim. Qual o seu objetivo? Qual o seu planejamento para daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Tem gente que o que ganha hoje gasta amanhã, ou melhor, gasta hoje o que vai ganhar amanhã. Não tem estratégia, não tem preparo, não sabe onde quer chegar. Davi não. O texto bíblico descreve aqui que ele, por todos, era considerado guerreiro valente. Guerreiro valente. E olha que ele tinha 8 irmãos com ele. Os 3 primeiros eram soldados, mas quando perguntaram o nome, falaram assim: existe um camarada que é guerreiro valente. Esse camarada se chama Davi.
Em terceiro lugar, o texto bíblico descreve no versículo 18 do capítulo 16, que ele era um camarada comunicável, sabia falar, sabia se expressar, sabia dialogar. Tem crente que não sabe conversar, só consegue brigar, só consegue xingar. Colossenses 4:6 fala sobre isso. O vosso linguajar, o vosso falar, seja agradável, seja para edificação, seja como sal. Nós temos que saber falar. Davi sabia falar. Ele foi chamado para ser tocador de Saul, porque ele sabia falar, sabia conversar. Crente autêntico de unção de Deus tem que saber falar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Aprenda, meu irmão. Lá na minha igreja, lá em Nova Iguaçu, tinha uma senhora que não sabia ler. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Era uma das maiores evangelistas que tinham lá. Ela dialogava, ela aprendeu, ela desenvolveu comunicação. Amém? Em quarto lugar, veja comigo no verso 18. Ele, além de saber tocar, além de ser guerreiro, além de falar bem, ele tinha boa aparência, era atraente aos olhos. Meu querido, o que tem de gente que não é atraente aos olhos, não tem boa aparência, não é se bonito ou feio não, eu estou falando que é mal apresentado, é destrambelhado. Camarada parece que com a roupa que ele dorme, ele acorda e anda na rua. Parece que uma vaca comeu a roupa dele. O pastor hoje falou, porque está sujo aqui, tá, meu irmão? Encostei ali, sujei. Aí a Simone já falou, tu sujou aonde? Falei, calma, eu vou pregar sobre boa aparência hoje. Eu tenho que ver se os irmãos notaram ou não, amém? Você notou? Boa aparência. Tem gente que vem para a igreja, vem do mesmo jeito que vai pro local lá para pescar. Vai pescar do mesmo jeito que vem para cá, todo estrambelhado. E quando eu falo vir para a igreja, é no dia a dia. O cristão tem que dar um testemunho, tem que dar um exemplo. É convidado nos recursos humanos para uma firma, vai se apresentar lá, meu irmão, ele vai todo traquejado. No primeiro dia de trabalho, ele vai todo estrambelhado. A pessoa, será que é esse mesmo que eu fiz a entrevista? Boa aparência. O cristão tem que ter boa aparência. Amém? Passei ali na casa Chama ali, tem alguém que não tomou banho, meu irmão. O bicho está pegando. Vamos distribuir sabonete para eles lá. Nós temos que estar bem. Nós temos que ter boa aparência. Davi, quando chegou diante do rei Saul, todo mundo falou: que Davi simpático, de boa aparência. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você está bonzinho, mas pode melhorar. Em quarto lugar, veja comigo, boa aparência. Versículo 18 diz ainda, de boa aparência, que eles dizem assim: o Senhor está com ele. Isso é uma característica básica. O Senhor está com ele. O Senhor conduz Davi. Ele foi selecionado para tocar harpa porque o Deus Todo-Poderoso está com ele. O autor da Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Mas aqui não é o autor da Bíblia, não é Samuel que está dizendo, são todos os oficiais do rei. Todos estão dizendo assim: Davi possui o Espírito de Deus. Davi é diferente. O que as pessoas estão falando de você por aí? Você é cheio do Espírito? Ou não? Para não falar cheio de outra coisa. Davi era um homem que espelhava isso. As pessoas olhavam para Davi e viam em Davi algo diferente. E eu continuo para que a gente possa aplicar a sétima característica. Versículo de número 19. Diz aqui o texto: ele é bom, Davi é bom, porque cuida das ovelhas do pai. É responsável. Quando ele foi lá para ver os irmãos no campo de batalha, o texto é claro que diz assim: ele deixou as ovelhas com o moço cuidando das ovelhas. Um menino responsável.
O que tem por aí de crente irresponsável, que não cuida das suas coisas, muito menos das coisas dos outros, que não é capaz de fazer o que é certo. Davi era responsável. Davi, ele cuidava das coisas do pai, cuidava das suas próprias coisas. Você tem sido responsável? E eu avanço nessa mensagem no versículo 23. Eu já falei aqui esse texto e já apliquei certa ocasião, que o texto diz que sempre que Saul está aqui, estava atormentado, o texto bíblico descreve que Davi tinha a iniciativa de tocar a harpa. Ninguém pedia para ele não, ninguém tocava uma sirene para ele tocar não. Ele notou que a coisa estava braba, ele pegava a harpa e tocava. O texto bíblico diz, iniciativa. Meu querido, o que tem de gente que não tem iniciativa para nada? Davi tinha iniciativa. Se você pedir para fechar a porta, o camarada fecha a porta, mas não apaga a luz. Você pediu só para fechar a porta, pastor, mas meu irmão, tem que apagar a luz antes. Iniciativa. Só faz aquilo que manda. E quando eu digo, é em todos os sentidos, seja no trabalho, seja na igreja, porque nós estamos vivendo um novo ciclo, onde nós vamos precisar de gente. Ah, pastor, não me pediu para varrer. Meu irmão, eu já falo aqui, eu vou precisar de gente para varrer, para pintar, para lavar, para cozinhar, para fazer de tudo. Mas alguns precisam ser empurrados. Davi não, ele tinha iniciativa, ele se colocava à disposição, estava andando com a harpa, aconteceu, tocou, adorou, glorificou. E por último, para finalizar, pule para o verso 27, que Davi, segundo o texto bíblico, era um homem de visão. No capítulo 17, versículo agora 17, diz que Davi, quando soube que tinha um grande gigante, capítulo 17, ele perguntou para todo mundo assim: o que vai ganhar aquele que vencer Golias? Aí falaram assim: olha, ele vai ser abençoado, vai ganhar a filha do rei. Ele não era interesseiro, mas ele tinha visão. Ele falou: eu posso agora mudar a minha vida. E ali, na unção de Deus, ele se dispôs, lutou e venceu. Visão de reino, visão alargada. Eu já falei aqui, em certa ocasião, da história do pintinho que perguntou para um amigo, pintinho, galo: até onde vai o local onde a gente vive? Aí ele falou: até ali, a cerca. Pai Galo, até onde vai o local nosso? Pai Galo subiu em cima da casa, apontou e falou: até o horizonte. A moral da história é que aquilo que é nosso é aquilo que a gente enxerga como visão. Qual tem sido a sua visão? Em relação a Shema, você pensa que é somente uma igreja? Vai ser sempre igreja. Se você pensa que é uma ação de Deus através de uma igreja que pode mudar o mundo, a gente chega lá, porque é questão de visão de reino. Você é aquilo que você pensa. E nesta noite, eu gostaria de aplicar para você rapidamente o personagem Davi para a sua vida. Em primeiro lugar, eu pergunto a você: você, meu querido irmão, está desenvolvendo o seu talento que Deus te deu? Eu aplico e digo: um dia Deus vai cobrar de você, porque aquilo que você faz, ninguém fará como você, e Ele te deu para abençoar outros. O talento precisa ser desenvolvido, assim como os dons também. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer: você é corajoso, você é preparado, você tem investido de fato como um guerreiro de Deus. Davi estava assim, ele investia, ele sacava, ele se preparava,
Ele chegou a lutar com o leão, o urso. Eu estava vendo o texto bíblico que ele falou que quando as ovelhinhas eram apanhadas pelo leão, o texto bíblico fala assim, não é com a funda não, o texto diz que eu pegava o leão pela juba e matava o leão, tirando a ovelhinha da boca do leão. Estratégia, coragem. Isso não é para qualquer um não, não é só com a tiradeira para lá e para cá não. Coragem, destreza. Você tem se preparado? Você quer ser o que na vida? Quer ser um juiz? Quer? Com um estudo teu, meu irmão, nem de futebol você vai ser. Você precisa investir, desenvolver. Nada contra o juiz de futebol. Para o juiz de futebol também tem um treinamento, tem tudo. Se não houver um planejamento, não chega lá. O que você quer ser? Você tem investido? Você sabe falar? Você sabe se expressar? A sua comunicação é boa? Desenvolva isso, aprenda, fala no espelho, evangelize o seu espelho. Em quarto lugar, meu querido, seja simpático, atraente, tome um banho uma vez ou outra. Amém? Cuide do corpo, faça uma zumba, amém? Camarada só quer comer, meu irmão. Não toma banho, só quer comer, não se veste. Eu já falei que tem mulher que quando se casou tem uns vestidos de 20 anos atrás, era magrinha, ainda está lá dentro do guarda-roupa. Um dia eu vou entrar, não vai não, minha irmã. Pode doar, fazer de pano de chão, não tem jeito. Se você continuar desse jeito, comendo do jeito que está, meu irmão, pode comprar o maior. Aparência. Invista, amém? Arrume os dentes, amém? Dá uma melhoradinha aí na cara. Em quarto lugar, aqui descreve o texto bíblico, meu querido, em quinto, seja servo de Deus. As pessoas têm que te conhecer por homem e uma mulher de Deus. Fulano de tal, homem de Deus. Beltrano, uma mulher de Deus, amém? Sexto lugar, seja responsável. Já estou cansado de ver crente irresponsável. Não dá mais. Caloteiro, não paga, pega emprestado as coisas e não devolve. Isso não pode acontecer no meio cristão, não pode. No futuro, lá no nosso colégio, nós vamos colocar lá um freezer só de picolé. Você pega o picolé e marca para pagar depois. Vai dar certo? Não sei. Ainda tem crente que falou, mas pastor, derreteu. Só se for na boca dele, né, meu irmão? Responsável. Tem iniciativa. Meu querido, nós precisamos de pessoas com iniciativa aqui. Pastor, o que precisa? São 27 salas lá. O que precisa? Precisa aquilo, precisa aquilo. Meu irmão, eu fico sonhando. Eu moro lá no meu apartamento, 22º andar. Quando eu acordo da minha cama, levanto a cabeça da minha cama, eu vejo o colégio Chema, amém? Eu vejo. Eu fico lá assim, mano, o que é? Eu estou sonhando. Eu estou pensando o que nós vamos fazer. Eu acho que tem até pouca sala, meu irmão. Vamos ter que construir o 3º andar, amém? Rapaz, porque eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Mas tem gente que fica, pastor, tem tanta sala, tanto gasto. Meu irmão, vai embora. Tem iniciativa, seja proativo, faça sem que alguém tenha que pedir para você, amém? Segura aí no banco, não vai cair não. E por último, para finalizar e você celebrar a ceia do Senhor, seja uma pessoa de visão. Eu gosto muito do pastor Armando Bispo, o homem de Deus. Homem de Deus. Ele que trouxe o Celebrando a Restauração aqui para Fortaleza. Já tive a oportunidade de conversar com ele um pouquinho, alguns anos atrás. Eu soube da história dele. Irmãos, que história linda. Um homem de Deus que teve a visão de criar uma igreja na tenda. Que igreja estruturada, que trabalha,
que têm visão. É uma referência para todos nós. Pessoas que têm visão de reino, de crescimento, de avanço, de desenvolvimento, de sair da zona de conforto. Eu não estou pregando aqui um sermão motivacional, não. Eu estou dizendo, meu querido, que com Jesus, com a unção de Deus, não tem quem segure a gente. Davi foi assim no passado, e hoje nós temos alguns Davis aqui. E é hora de mudança. Nós não estamos saindo daqui para um novo ambiente apenas. Nós estamos com uma nova visão, é um novo ciclo. E nesta noite, eu quero compartilhar com vocês isso. Ou a gente muda para lá, com a visão de reino, de crescimento, de desenvolvimento, com iniciativa, colocando os talentos à disposição do Senhor, sendo bem comunicativo, sendo corajoso, preparado, sendo pessoas que dêem um testemunho, que as pessoas olhem para você e olhem assim, simpático, atraente, no bom sentido, é claro, pessoa de Deus, equilibrada, olhando para você e falando assim: eu quero ser igual a fulano. O Evangelho, ele fala muito mais pelo testemunho do que em palavras. Se possível, fale. É isso que nós queremos, uma chama nova, onde acima de tudo, pessoas sejam transformadas. E eu pergunto: você está preparado? É hora de mudança. Escudeiro do Senhor Jesus requer essas características. Deus te chama para ser escudeiro hoje. Aceite o desafio, em nome de Jesus.